Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje de Física que fala sobre transformações gasosas. Um exercício muito interessante que envolve um pouco de Física, um pouco de Química e caiu na FUVEST. Um bujão de gás de cozinha contém 13 kg de gás liquefeito a alta pressão. 1 mol desse gás tem massa de aproximadamente 52 gramas. Se todo o conteúdo do bujão fosse utilizado para encher um balão, à pressão atmosférica e à temperatura de 300 Kelvin, o volume final do balão seria aproximadamente de... Aí ele dá alguns dados que nós vamos utilizar na resolução e as alternativas. Bom, vamos interpretar aqui. Primeiro, é necessário que você entenda o que ele quer de você. Bom, primeiro, é interessante que ele diz aqui um bujão, né? A maioria fala assim, mas não é botijão, professor? Sim, botijão também está correto, bujão também está correto. Porém, parece ser esteticamente o botijão fica mais bonitinho, mas o bujão é perfeitamente válido também, tá? Na nossa língua portuguesa. 1 mol desse gás, gente, esse mol é muito interessante, gente. O que quer dizer 1 mol desse gás? Primeira coisa, vamos esclarecer algumas dúvidas. Muita gente fala mol e não sabe exatamente do que se trata. 1 mol é uma unidade de medida. Como assim? Por exemplo, quando você fala assim, vai comprar ovos, 1 dúzia de ovos. 1 dúzia você já sabe que vem 12 ovos. Mas existem quantidades que é impossível você falar em dúzia, ou em 1000, ou em milhão, ou bilhão. Por exemplo, se você vai medir a quantidade de moléculas de água, por exemplo, num copo d'água, é impossível você falar em unidades que a gente está acostumado. É preciso falar em mol. Por quê? 1 mol é a mesma coisa que aproximadamente, tá? Porque esse valor ainda está um pouco aproximado. É 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, se 1 dúzia corresponde a 12 unidades, 1 mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Imagina, gente, imagina 23 zeros seguindo 1. É um número estratosférico. A gente nem consegue dimensionar o quanto que ele é alto. Então, quando se trata de gases, de moléculas, de átomos, enfim, de unidades medidas que exijam um valor muito alto, a gente usa mol. Tá? Então, ele diz que 1 mol, ou seja, esse tanto de moléculas desse gás do botijão, que é o gás liquefeito, pesa 52 gramas. Muita gente pergunta também, outro detalhe, né? Professor, não é 52 gramas? Não, é 52 gramas. Por quê? 52 gramas é o gênero feminino, trata-se da grama vegetal. Tá? O masculino trata-se da massa, do peso, vamos dizer assim. Tá? Ok? Então é 52 gramas. Então 1 mol pesa 52 gramas. Então a gente simboliza assim, que a massa molar, M maiúsculo, é 52 gramas por mol. Gramas. Muito bem. Se todo o conteúdo do botijão fosse utilizado para preencher um balão, então olha só, gente, só para você ter uma ideia, esse gás que está no botijão, vou até pegar o desenho aqui, esse botijão ou bujão, ele tem 13 quilos, tá? Estou falando só o gás, tá? Não é o botijão pesa muito mais. Então, a massa do gás lá dentro, cheio, claro, dá 13 quilos. O volume interno que ele ocupa aqui, o volume é aproximadamente 31 litros e meio, tá? Dentro de um botijão comum, 13 quilos. E ele está submetido a uma pressão altíssima aqui dentro. Até porque, se não houver pressão, não tem como esse gás ir para o fogão, tá? Então, esse bujão ou botijão tem 13 kg de massa de gás e o volume é 31,5. Ele está falando o seguinte, se você pegar esse gás interno aqui e encher um balão à pressão atmosférica, bom, pressão atmosférica, gente, é 1 atm, ou seja, está ali no nível do mar, onde a pressão é maior.
e a temperatura de 300 Kelvin. 300 Kelvin equivale a 27 graus, porque para você transformar graus em Kelvin, basta você somar 273. Então, se você tiver ao nível do mar a 27 graus e deixar com que esse gás encha um balão qualquer, quantos metros cúbicos? Muito cuidado, ó, ele quer em metro cúbico, utiliza. Lembrando que 1 metro cúbico representa 1000 litros, tá? Então, quanto ela vai encher em metro cúbico, ou a gente vai calcular em litros, inclusive, tá? Para ver quanto que ela expande. Entenderam? Então, essa é a pergunta. Pegar o gás de um botijão e encher um balão, uma bexiga gigante, vamos dizer assim, a 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin, e a uma pressão de uma atmosfera. Bom, então vamos lá. Para isso, nós vamos ter que utilizar da famosa equação de Clapeyron. E no estudo dos gases perfeitos, que é o objeto de estudo do ensino médio, a gente vai usar a equação de Clapeyron, que diz o seguinte, que a pressão multiplicada pelo volume é igual ao número de mols multiplicado pela constante universal dos gases vezes a temperatura em Kelvin. Outro detalhe, tá, gente? Não se fala 300 graus Kelvin. Quando se trata de Kelvin, a gente utiliza como 300 Kelvin simplesmente. Agora, quando você utiliza o Celsius ou Fahrenheit, você usa graus, tá? Então vamos lá. Pressão. Cuidado, ele está dando a pressão em atmosfera. O volume, nesse caso aqui, está em litros. O N, que é o número de mols, é definido por, já vou colocar aqui, a quantidade de mols é a massa do gás sobre a massa molar. Agora, muito cuidado, como aqui está em gramas, a nossa massa também tem que ser em gramas. Então, como são 13 quilos e 1 quilo tem 1000 gramas, então são 13.000 gramas. Então já vou calcular aqui, ó, 13.000 dividido por 52. Isso vai nos dar 250 mols. Então vamos colocando aqui, ó, pressão é 1, volume é exatamente a pergunta da questão, o N acabei de calcular é 250. Agora aqui chega uma encruzilhada de novo, ó. Eu tenho dois valores de R, 8,3 joules por mol por Kelvin, ou o mesmo valor do R, 0,082 atm por litro sobre mol por Kelvin. Bom, observe aqui, eu tenho joule aqui, mas nenhum dado aqui em joule, nenhum tipo de energia em joule aqui. Agora aqui eu tenho atmosfera e litro, mol e Kelvin. Então, como todas as unidades estão aqui presentes, nós vamos utilizar então o 0,082. E aqui, ó, também em Kelvin. Então nós vamos utilizar 300 Kelvin aqui direto. Bom, isso aqui, todo mundo fala, professor, mas essa conta aqui é simples. Eu vou utilizar alguns recursos aqui, algumas mancadinhas matemáticas para facilitar o teu cálculo. Porque na hora lá, você fazer aqui na sua casa com calculadora, tranquilo. Mas vamos dizer que você vai ter que fazer essa conta numa prova, num vestibular. Como é que você faria? Qual o jeito mais prático? Então eu vou dar uma dicasinha aqui, ó. O volume é igual a 250 vezes 0,082. Agora aqui, ó, 300. 300 não é a mesma coisa que 3 vezes 100, não é isso? Simplesmente separei. 300, ao invés de escrever 300, eu multipliquei 3 por 100. Por que eu fiz isso? Porque qualquer número decimal multiplicado por 100, você nem precisa fazer conta. Se eu pegar esse 100 e multiplicar com 0,082, como eu tenho dois zeros na multiplicação, você caminha essa vírgula duas casas. Uma, duas. Então, se eu juntar 100 com 0,082 na multiplicação, vai dar 8,2. Aí facilita muito, não facilita? Então, o volume meu vai ficar 250 vezes 8,2 vezes 3. Ah, o 100 já usei aqui, tá? Bom, agora ficou muito mais fácil. Então vamos lá. Meu volume será igual a 250 vezes 3 vai dar 750. Então o meu volume será 750 vezes 8,2. Isso vai dar 6.150 litros, gente. Litros. Bom, agora outra dica aqui, gente. Se eu quero transformar litros em metro cúbico,
Você pensa assim, se 1 metro cúbico representa 1.000 litros, 6.150 litros representa quanto? Simplesmente, quando você quer transformar litros em metro cúbico, divide litros por 1.000. Então, 6.150 dividido por 1.000. Gente, outra coisa que eu dou uma dica matemática aqui. Não há necessidade de fazer nenhum cálculo. Quando você divide por 10, por 100, por 1.000, qualquer múltiplo de 10, você simplesmente trabalha com vírgula. Se é multiplicação, a vírgula caminha para a direita, como foi aqui, quando eu multipliquei 100 por 0,082. Quando é divisão, a vírgula caminha para a esquerda. Quantas casas? 3 casas. Mas a partir de onde? Bom, qualquer número inteiro, a vírgula está parada aqui, à direita, aqui do último algarismo. Então, se você vai caminhar 3 casas para a esquerda, é 1, 2, 3. Então, vai dar, o volume vai dar 6,15 metro cúbico. Então, 6.150 litros é o mesmo que 6,15 metro cúbico, beleza? Bom, aqui você vai procurar na resposta o mais próximo aqui é o 6,2, né? Ele deu uma arredondada aqui. Então, alternativa B de bola aqui, beleza? Entenderam, pessoal? Gente, se você achou essa aula legal, interessante e deu para você tirar um bom proveito dessa aula, não deixe de fazer sua inscrição, dê aquela força, deixe o seu like também, que isso ajuda muito e faz com que o YouTube divulgue ainda mais esse canal aqui, beleza? Por hoje é só, eu deixo aqui um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.